Olá, caros estudantes. Bem-vindos! Esta disciplina aborda a relação entre o Estado e a sociedade de forma geral, ou seja, seus aspectos constitutivos e teóricos e como ocorre essa relação no Brasil. Por exemplo, você já se perguntou o que é Estado? Como ele funciona? Já se perguntou o que há de diferente e de comum entre os Estados? Alguns asseguram alguns direitos ou contam com mais instrumentos de participação que os demais? Essas são algumas perguntas que emergem de diferentes contextos. E se você quer compreender esses problemas e analisar como e por que algumas propostas são levadas a público, essa disciplina o ajudará. Para que você possa compreender a relação entre Estado e sociedade e as diferentes dimensões da vida social, aqui veremos os seguintes tópicos: o Estado e suas diferentes formas contemporâneas, a relação entre Estado e sociedade, Estado e sociedade no Brasil, a relação entre Estado e sociedade no Brasil contemporâneo. Vamos começar? O Estado e suas diferentes formas contemporâneas. A evolução dos Estados passa pelo Estado antigo, Estado grego, Estado romano, Estado medieval e Estado moderno. Este último adotou as formas liberais, autoritárias, socialistas e nazifascistas e do bem-estar social. Apesar de existirem outros formatos de Estado, estas formas se estendem para quase todos os territórios com algum tipo de poder soberano. Exemplos de Estados liberais: Inglaterra, França, Holanda. Alguns exemplos de estados de bem-estar social: Dinamarca, Noruega, Suíça. Exemplos de estados autoritários: Alemanha nazista, Itália fascista e Coreia do Norte socialista. A livre concorrência é uma peça fundamental do Estado liberal. O principal autor que colaborou com essa teoria foi Adam Smith, em seu livro Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, mais conhecida como A Riqueza das Nações, de 1776. O Estado liberal, de base teórica do liberalismo político e econômico, vigorou até a crise de 1929, onde a principal característica era a não intervenção na economia. E seus principais postulados teóricos foram elaborados por Locke, Rousseau e Montesquieu, autores clássicos, conforme apresentamos no caderno de estudos. A intervenção do Estado salvou o capitalismo de um colapso definitivo com as teorias de John Maynard Keynes, com foco na demanda agregada, ampliando as funções do Estado. Seu principal livro foi a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. O estado de bem-estar social, de base de teorias keynesianas, tem uma grande intervenção na economia, o que permite uma maior distribuição da riqueza e implantação de políticas públicas na área social. Os estados autoritários de origem nazifascista ou socialista surgiram no século XX. Os ideais socialistas surgem ainda no século XIX, mas têm sua primeira experiência concreta no início do século XX na Rússia. Os socialistas eram contra a livre concorrência e a propriedade privada dos meios de produção e a acusavam de ser o principal responsável pela miséria do povo. Os socialistas defendiam que a igualdade social não era possível no sistema capitalista e que a democracia liberal nada mais era do que uma forma de governo que privilegiava a classe dominante. Veja um trecho do Manifesto Comunista. A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população, aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. A consequência necessária disto foi a centralização política. O nazismo surge na década de 30 do século XX na Alemanha, após um período ruim economicamente, abalado ideologicamente pela derrota na Primeira Guerra Mundial. Os nazifascistas construíram uma ideologia nacionalista e expansionista, excluindo e exterminando minorias sociais como judeus, ciganos, negros, etc. Está acompanhando até aqui? Vamos até o próximo tópico, então. A relação entre Estado e sociedade.
O segundo ponto é como a teoria sociológica e política tratou a relação entre Estado e sociedade. O poder político é o principal recurso para que os diferentes grupos possam influenciar as ações do Estado de forma a concretizar seus interesses. Mas vimos 3 abordagens diferentes como esse poder encontra-se na sociedade: pluralismo, marxismo e elitismo. Para os autores do pluralismo, o poder político encontra-se disperso entre diversos grupos da sociedade, pois o conflito derivado da diferença entre os grupos se contrapõe à ideia de concentração de poder no Estado ou em um grupo específico. Pluralismo. O Estado seria neutro e agregaria preferências e integraria a sociedade por meio da corporificação dos valores consensuais. O elitismo questiona o liberalismo político, base do pluralismo. A história política é a história do domínio de uma elite sobre os demais grupos. E para que esse domínio se concretize, o Estado é fundamental. Elitismo. O Estado pode ser considerado como um conjunto de organizações burocráticas relativamente independentes com seus próprios interesses e bases de domínio. Para os marxistas, a sociedade é dominada por uma classe que tem sua origem na apropriação dos meios de produção. É a base econômica que determina as outras dimensões, inclusive a própria política, portanto, o Estado. Marxismo. O Estado é o instrumento de classe dominante que cumpre a função primordial de coordenar seus interesses de longo prazo. A mensagem principal que se pretende passar aqui é que devemos enxergar as políticas públicas como produto de um complexo processo social, onde a forma de intermediação de interesses é fundamental para o resultado final da ação governamental. Entendido isso, vamos passar para o novo tópico: Estado e sociedade no Brasil. Podemos destacar a principal marca entre Estado e sociedade brasileira logo de cara. A evolução histórica do Estado brasileiro foi marcada pela apropriação do que era público, de todos, com o único intuito de beneficiar poucos grupos de forma segregativa, começando pela terra, passando pela renda e chegando às políticas públicas. A distribuição ocorreu de forma desigual, privilegiando a classe dominante ou elite. A característica de defender os interesses privados ou pessoais foi chamada de acordo com a perspectiva de análise, de cordialidade, jeitinho, malandragem, atraso e tantos termos. Mas, independentemente disso, esta característica causou e continua causando uma sociedade cada vez mais desigual e menos engajada politicamente. Nesse contexto, a cidadania, ou seja, o conjunto de direitos e deveres do cidadão, fica em segundo plano. Os governantes que praticam clientelismo e o nepotismo, 2 formas de corrupção, inibem a criação de uma cultura cidadã na sociedade brasileira. De um lado, o cidadão passa a ser percebido como cliente, que vende o seu voto por trocados e favores, futuros, promessas. De outro, o Estado, que deveria funcionar baseado na impessoalidade, critério objetivo que dá um caráter neutralidade à administração pública, é visto como aquele que contrata parentes de políticos muitas vezes desqualificados para o cargo visando o favorecimento político privado. Se nos governos autoritários a população teve sua demanda reprimida, pois seus direitos políticos foram cassados, com a retomada da democracia, as expectativas por ampliação dos canais de participação social foram suplantadas pela ideia de que política deveria sucumbir à economia, e foi nesse momento que a diminuição da inflação foi considerada a principal meta a ser atingida pelos governantes. Você deve estar se perguntando, mas e a desigualdade? A fome? O desemprego? A seca no sertão nordestino? A concentração de renda e de terra? Isso poderia ficar para depois, como ainda fica. A partir da década de 1990, a agenda política do país passou a apontar o Estado como o principal algoz de todas as mazelas sociais pelas quais a maior parte da população passava. Sendo assim, uma reforma deveria ser iniciada com o objetivo de tornar o Brasil um país mais desenvolvido e moderno. A estratégia de nossos governantes, naquele momento, foi diminuir o tamanho do Estado,
seguindo a ideologia neoliberal. Assim, implantou-se privatizações, demissões de servidores, reformou a Previdência Pública, aumentando o tempo de trabalho e contribuição dos trabalhadores, abertura comercial e outras que derivariam de acordos assumidos com os organismos internacionais, principalmente o FMI. O que se verificou nos anos seguintes é que as reformas não levaram ao desenvolvimento, mas, ao contrário, aumentou a desigualdade, que já era alarmante. Não se ampliou o acesso da população aos direitos básicos, não se ampliou a participação dos trabalhadores nas decisões políticas. Enfim, a reforma não logrou ampliar a participação da população, nem dar mais transparência às decisões e gastos dos governos. A reforma, ao invés de democratizar o Estado, ajudou a privatizá-lo ainda mais. Então, vamos ver com mais detalhes cada um desses assuntos? Vamos lá? A relação entre Estado e sociedade no Brasil contemporâneo. Quando estudarmos a relação entre Estado e sociedade, deve-se atentar para as instituições responsáveis por essa mediação. Quando estudamos especificamente o caso brasileiro, duas instituições são importantes para pensarmos essa relação: federalismo e descentralização. O federalismo se constitui em um sistema baseado na distribuição territorial de poder e autoridade entre instâncias de governo, de forma que os governos nacional, estadual e ou municipal são independentes em sua esfera própria de ação. Acompanhe essa tabela. O Poder Executivo é representado pela Presidência da República, governos estaduais e prefeituras. Já o Legislativo, ao Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Ao Poder Judiciário, cabem o STF, STJ, Tribunais Superiores e de Justiça, entre outros. A descentralização pode ser entendida a partir de algumas ideias centrais, como transferência de recursos financeiros e de poder decisório, controle social sobre a aplicação dos recursos, via construção de conselhos de políticas, aumento das responsabilidades e competências locais, principalmente de políticas sociais. As relações intergovernamentais se tornam de extrema importância numa federação, pois a coordenação das ações nas três esferas de governo devem ser bem executadas a fim de que os governos municipal, estadual e federal cumpram com suas responsabilidades e promovam o atendimento às demandas da população com políticas públicas capazes de induzir o desenvolvimento e o bem-estar da população. A cooperação federativa é o mecanismo de articulação das unidades federadas que, baseadas em suas características político-sociais e urbano-geográficas semelhantes, buscam soluções comuns para o enfrentamento dos mesmos problemas. No entanto, o federalismo cooperativo está longe de ser alcançado, ficando as ações governamentais desarticuladas e gerando desperdícios financeiros e áreas sem investimento adequado. Obras públicas paradas e inacabadas e escolas e hospitais em situação precária de funcionamento. Além disso, nosso modelo e nossa trajetória política potencializaram obstáculos à implementação de políticas públicas, dificultando assim reduzir a pobreza e a desigualdade social. Os principais são nepotismo, clientelismo e corrupção. Os jornais e revistas publicam constantemente reportagens sobre clientelismo. Veja este exemplo. Centros sociais. Estado do Rio tem 156 instituições, segundo o Ministério Público. Outra notícia. Centros sociais viram currais no Rio. Já o nepotismo é a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefe ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Paralelamente ao avanço do processo de descentralização das políticas públicas, e com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foram criadas várias instituições que impulsionaram a participação social. Essas instituições possibilitaram uma interferência sobre o gasto público, redirecionando as prioridades e, portanto, a alocação de recursos na forma de uma política mais redistributiva.
O orçamento público é a principal peça de planejamento público e é nela que estão alocadas previsões de recursos financeiros disponíveis à administração para implementar as ações de governo. Esse novo arranjo também possibilitou uma maior interferência no próprio planejamento das políticas públicas. Quando o orçamento participativo convoca as pessoas a escolherem suas prioridades e eleger delegados e conselheiros. Quando as políticas setoriais dependem da aprovação do plano de ação pelo Conselho para receber os repasses de recursos. A incorporação dos grupos excluídos na participação política significa retomar a importância do conteúdo social e político da democracia e ampliar os direitos de cidadania. Para finalizar esta etapa, apresento o poema de Bertolt Brecht. Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai sobre tudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Vamos revisar o que foi apresentado nesta videoaula? A evolução histórica dos tipos de Estado e suas principais características, que cada teoria tem um potencial explicativo e que existem alguns limites teóricos em função da mudança ocorrida nas sociedades contemporâneas, que a distribuição do poder na sociedade influencia na política, bem como na própria política pública, informando a possibilidade de diminuição da desigualdade social. Que a influência nas decisões governamentais depende da forma como o poder está distribuído na sociedade, que a marca da relação entre Estado e sociedade é indistinção entre a esfera pública e a esfera privada, que da indistinção entre as esferas pública e privada derivam problemas políticos que impedem a consolidação de uma democracia e uma cidadania efetivas, que o clientelismo, o nepotismo e a corrupção, além de formas de privatização do público, são obstáculos para a redução da desigualdade social. Como consequência das relações entre Estado e sociedade, o Brasil é um dos países com maior desigualdade social e com maior concentração de renda, além de ter uma enorme concentração de terra e riqueza em um alto índice de pobreza. Que os obstáculos para a resolução dos problemas sociais estão também na configuração das próprias instituições políticas, ou seja, no próprio Estado. O formato federativo e o processo de descentralização das políticas públicas se mostram ainda incapazes de combater os principais problemas brasileiros. Que a sociedade organizada influenciou a política e possibilitou a criação de instituições que favorecem a participação da sociedade nas decisões do Estado, favorecendo a distribuição de poder e, consequentemente, a capacidade de elaboração e controle social sobre as políticas públicas. Agora esperamos que você continue os seus estudos sobre Estado e sociedade. Desejamos que você tenha um ótimo aproveitamento do conteúdo desses estudos. Muito obrigado e até a próxima aula.